Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 10. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 1 ao 10. Diz-nos assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, que era uma cidade. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Uma fé incrível. Você já ficou admirado com alguma coisa? Algum evento, alguma notícia, alguma situação, alguma atitude, alguma pessoa que fez algo que você ficou assim, como se diz no popular, de queixo caído? Acredito que sim. Todos nós já passamos situações surpreendentes que nos deixam admirados. E admirados no bom sentido da palavra, quando alguma coisa realmente é boa, e isso alegra o nosso coração, como também admirado de alguma coisa ruim, como também de coisas boas. Quantas vezes temos notícias de crimes que nos chocam, nós ficamos admirados como pode chegar a que alguns chamam até de a bestialidade humana. Mas também ficamos admirados de coisas boas, surpreendentes. A gente fala assim, aquela famosa frase, né? Quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece algo novo para nos surpreender. Pois é, o mesmo aconteceu com Jesus. Certa ocasião, Jesus ficou admirado por uma coisa ruim. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus ficou surpreendido, admirado, por causa da incredulidade dos seus conterrâneos. E tamanha foi a incredulidade dos seus conterrâneos, que Jesus não operou ali naquela cidade sequer um milagre em Nazaré. Era tamanha a incredulidade que Jesus se admirou que não tinha um ambiente propício para que os milagres de Jesus acontecessem. E Jesus ficou admirado da incredulidade. Às vezes acontece isso com a gente, quando a gente fica admirado de alguém com um coração tão duro, com tanta ruindade que às vezes há em alguém. Mas o texto que a gente acabou de ler fala da admiração de Jesus por algo bom, não por algo ruim. Jesus encontra-se, não diretamente, indiretamente, com um centurião. Quem era o centurião? O centurião era um soldado romano
responsável por um pelotão de 100 homens. Era um homem importante. Mas o que o Evangelho de Lucas nos narra é que tamanha era a fé daquele homem que Jesus ficou surpreso, admirado, pasmo, a ponto de se voltar para aqueles que o acompanhavam e dizer: olha, eu já andei em muitos lugares, já conheci muita gente, já vi muitas coisas acontecerem, mas não vi em Israel alguém com uma fé tão surpreendente como a desse homem. Jesus ficou admirado. E por uma coisa boa. Isso prova que, de certa maneira, nós podemos, nesse sentido da palavra, causar admiração boa de Jesus. Dele olhar para a nossa vida, para nós, e se surpreender. Não que Deus possa ser pego de surpresa, mas surpreender no sentido humano da palavra, surpreender-se com a nossa fé, com a nossa coragem, quem sabe com a nossa ousadia, com a nossa dedicação. Podemos sim causar surpresa boa aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Porque aquele homem assim agiu. Pastor Valmir sempre dizia: Jesus, para Deus, para Jesus não há novidade, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas, no sentido humano da palavra, podemos sim, e quem sabe até podemos querer isso, surpreender a Deus, surpreender a Jesus positivamente. A fé daquele homem era uma fé admirável, era uma fé, fica até um paradoxo da palavra, né? Uma fé incrível, tocando o coração de Jesus. E como era a fé daquele homem, daquele centurião, que sequer era judeu, que sequer era israelense, que sequer, pelo menos até agora, o que se sabe, era discípulo de Jesus, era seguidor de Jesus. Quais eram ou quais são as características daquele homem, ou da fé daquele homem, que surpreenderam a Jesus? Primeiro, ele tinha fé, ele acreditava piamente na autoridade de Jesus. Repita comigo. Ele acreditava na autoridade de Jesus. Jesus tinha autoridade. Por coincidência, hoje na Escola Bíblica Dominical, estudando como jovens, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, termina lá o capítulo 7 dizendo que as pessoas que ouviram Jesus ficaram surpresas com a sua autoridade. E eu perguntei aos jovens o que era autoridade. E alguns disseram que era segurança. Outros disseram porque Jesus falava bem. E tudo isso. Mas ali especialmente, aqui também, a autoridade de Jesus foi conquistada à vista de todos, porque Jesus falava o que vivia e vivia o que falava. Aquele homem tinha ouvido falar de Jesus. E quando soube que ele estava em sua cidade, uma cidade da região chamada Cafarnaum, e tinha conhecimento também que um dos seus servos, a quem ele amava, a quem ele admirava, estava doente, percebeu com a sua fé que Jesus tinha autoridade suficiente para curar aquele homem. E mais do que isso, Jesus era alguém importante. É interessante a gente entender isso, porque especialmente nos dias de hoje, nós vivemos uma crise de autoridade, nos dois sentidos. Vivemos uma crise de autoridade no sentido que ninguém quer respeitar ninguém. Vivemos uma crise de submissão. Ninguém quer submeter a ninguém. Todo mundo quer, ao contrário do que nos ensina a Bíblia, todo mundo, modo de dizer, não estou dizendo que seja o seu caso, é genericamente falando, quer ser superior aos outros. Quando a instrução bíblica, a instrução de Deus é
considerem os outros superiores a si. Mas vemos uma crise de autoridade nesse sentido. Aquela famosa frase, quando alguém nos questiona ou diz alguma coisa, quem é você? O próprio Jesus sofreu isso, não foi? Quando disseram para Jesus, com que autoridade tu dizes essa coisa? Ou tu dizes isso? Essa é a primeira crise de autoridade. E a segunda crise de autoridade, que se assemelha àquilo que nós falamos inicialmente, é que as pessoas falam e não vivem. E aí, portanto, elas não têm autoridade. Eu me lembro que, certa ocasião, acredito que já tenha dito isso aqui aos irmãos, mas ficou muito marcado na minha vida, no meu coração, que meu pai chamou a mim e a meu irmão e nos orientou a não fumar. Mas ele fazia isso com um cigarro entre os dedos. Falar o que não se vive, ou viver o que não se diz. A autoridade se perde por conta disso. Mas no caso de Jesus, não. Jesus era coerente com o reino dos céus que ele pregava. Jesus era coerente com o arrependimento que ele pronunciava. Jesus era coerente com o caminho que ele propunha às pessoas, e isso chegou, certamente, a fama de Jesus chegou ao conhecimento daquele homem. E ele entendeu, então, a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Não só por comando, mais do que isso, mas a autoridade de Jesus. Aquele homem reconheceu também que Jesus era poderoso. Ele reconheceu que Jesus era poderoso. Repita comigo. Ele reconheceu que Jesus era poderoso. Interessante que ele não foi ao encontro de Jesus. E ele justifica isso. Ele não foi ao encontro de Jesus porque não pensou assim, bom, Jesus é um judeuzinho como outro qualquer, deve ser um curandeiro como outro qualquer, mas não é isso que ele diz aqui. Ele não foi ao encontro de Jesus porque não se achou digno disso. E reconhecendo a autoridade de Jesus, ele disse assim, eu sei que se o Senhor disser uma palavra, meu servo será curado. Eu creio no seu poder. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Eu creio que o Senhor é um Deus, ou é um homem que age, que pode fazer. Basta dizer uma palavra e meu servo ficará curado. Hoje nós entendemos até o poder de Jesus, mas não de forma completa. Há muita pregação aí sobre Jesus com poder para curar, e isso é verdade. Há muita pregação aí dizendo que Jesus tem poder para prosperar, entendendo-se prosperidade como ganho significativo de dinheiro. Para isso também Jesus tem poder. Mas mais do que isso, Jesus tem poder para transformar pessoas. E talvez aí então a gente não entenda tanto o poder de Deus, o poder de Jesus. Transformar situações, mudar realidades, crer que Jesus é capaz de fazer o que Ele lhe aprouver, dar a nossa vida, nos libertar dos vícios, nos libertar do pecado, crer no poder de Jesus de forma total, não parcial. Aquele homem entendia que Jesus era poderoso, a ponto de, com uma palavra, uma única palavra, mudar aquela situação. E isso causou admiração em Jesus. Quem sabe alguns esperavam, quando Jesus fizesse algum milagre na sua vida, que Jesus se pusesse as mãos, que Jesus fizesse isso, que fizesse aquilo outro. Usasse de tanta criatividade. Eu pensei que não existia mais isso, mas hoje uma jovem falou na classe
Em uma determinada denominação aí ainda existe o Vale de Sal. Que a pessoa passa lá no monte de sal para a vida dela mudar. Será que Jesus precisa de sal? Olhinho ungido, água benzida, ou rezada, ou orada, sei lá, que a gente pode falar tudo isso. Uma palavra. Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. E aquele homem tinha uma fé incrível por causa disso. Reconhecendo a autoridade de Jesus também de comandar e ordenar qualquer coisa, ele se põe até no papel de dizer, olha, eu sou submisso a alguém tem autoridade sobre mim, alguém ordena coisas sobre mim, mas eu também ordeno coisas aos homens, aos meus soldados. Eu digo a um, faça isso e ele faz, digo a outro, faça aquilo e ele faz, digo aos meus servos, vem aqui e ele vem. Ele reconheceu o poder que Deus tinha dado a Jesus. Como a gente se lembra, quando Jesus foi entregue definitivamente, estava há pouco tempo de ser crucificado, Herodes disse a Jesus, se ele não percebia que ele tinha autoridade sobre Jesus para prendê-lo ou para soltá-lo. E aí Jesus diz, olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não tivesse sido te dado. Precisamos crer no poder de Jesus. E a fé daquele homem era incrível porque ele reconhecia a dignidade de Jesus, ao passo que reconhecia a sua indignidade. Vai ficar longo para a gente repetir. Ele diz a Jesus, olha, eu não fui ao seu encontro porque não sou digno de estar no mesmo teto que o Senhor. Interessante que o centurião tinha pedido para alguns judeus, alguns religiosos judeus, falarem com Jesus. E para aqueles judeus, quando eles chegaram para Jesus, disseram, olha, vá ao encontro dele, ajude-o, porque ele merece. Ele merece. Porque é um homem bom para o nosso povo. Como a gente sabe, o povo de Israel, o povo judeu estava debaixo da autoridade dos romanos. E aquele soldado era um soldado romano, uma patente romana. Mas eles disseram em outras palavras para Jesus, atende-o, porque ele merece. Quando ele mesmo reconhece-se indigno diante da dignidade de Jesus. Acredito que seja esse o processo que nós devemos passar todos os dias da nossa vida como crentes. O processo de que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais nos aproximamos da sua palavra, tanto mais diretamente proporcional, lembram disso na escola? Diretamente proporcional, inversamente proporcional, mas agora diretamente proporcional, reconhecemos a nossa indignidade. Que não merecemos nada de Deus, que não merecemos nada de Jesus. Contamos sim com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, mas que fizemos ou podemos fazer alguma coisa para merecer algo de Jesus, isso jamais. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais pecadores reconhecemos, indignos. Eu não mereci estar aqui pregando, eu não mereci estar com vocês louvando a Deus, merecia nada disso, e nem você, que talvez quando eu disse que eu não merecia, você tenha pensado assim, de fato, pastor, você não merece nada, mas você também não merece. Cada dia que eu conheço o amor de Deus, mais eu reconheço o quanto Deus é misericordioso comigo. Quanto mais eu percebo, e você percebe o quanto a gente peca contra Deus. Tem uma das músicas que nós cantamos, que diz assim, que gostaria de voltar à inocência. As crianças são pecadoras. Amém? As crianças são pecadoras, elas precisam saber disso.
Mas às vezes a criança não é capaz de entender o pecado, como nós adultos, nós adolescentes, nós jovens reconhecemos. Com o passar do tempo, correto que a gente fosse chegando à vida adulta e se tornando melhores. Mas às vezes acontece justamente o contrário. Nos tornamos piores. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de Jesus, nos achamos indignos de qualquer coisa da parte de Deus. Aquele homem disse para Jesus, ou pediu que os seus amigos fossem ao encontro de Jesus, para que Jesus não entrasse na sua casa. Não que Jesus não merecesse entrar na sua casa. A sua casa era muito chique, muito elegante, tinha tapete persa, tinha vaso chinês. Apesar que hoje qualquer um pode ter vaso chinês, né? Só ali na 25 está cheio de vasos chineses. Aliás, irmãos, eu só abri um parênteses. Vamos tomar cuidado com isso. Os irmãos me deram um cartão da Marisa, né? De presente de aniversário, quero agradecer aqui. Eu fui lá comprar e até vi com um pullover que eu comprei lá. Mas tudo chinês. A gente está tirando muito emprego de brasileiros. Fecha parênteses. Até quando tirarem o nosso, né? Não que ele achasse que a sua casa fosse elegante o bastante que o pobre judeu não pudesse entrar. Muito pelo contrário. Ele disse, a minha casa não é digna de receber o Senhor. Eu não sou digno de estar sob o mesmo teto do Senhor. Porque Jesus era digno e ele não. A gente vai na contramão quando a gente diz que a gente não merece nada de Jesus. Recentemente eu preguei aqui sobre o que Jesus disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E alguns entendem que a minha graça te basta, que é só a graça. Só a graça. Graça de Jesus já é mais do que suficiente para nós. Jesus ficou admirado da sua fé. E aí, a Bíblia diz no versículo 10, que aqueles homens que foram enviados a Jesus por aquele centurião voltaram para casa. E quando voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido, curado. O que Deus pede de nós, o que Jesus espera de nós, irmãos, é que nós os surpreendamos, como eu disse no começo, de maneira boa. Surpreender a Jesus com a nossa fé, com a nossa coragem, com a nossa dedicação. Sempre há algo mais que a gente pode fazer. Sempre há algo mais. Sempre há mais alguma coisa que nós podemos contribuir para a obra de Deus. Sempre há um passo a ser dado de coragem. A quantas pessoas você falou de Jesus neste ano? Não vou falar nessa semana, nesse mês. Vou falar nesse ano. Quantas situações que foram nos dadas que nós poderíamos surpreender Jesus com a nossa coragem de chegar à pessoa e dizer assim, olha, quero te dar uma palavra de Deus. Quero orar por você. Quero compartilhar a minha fé com você. Para isso é preciso ser como Jesus também, ter autoridade. Não adianta falar o que você não vive. Porque qualquer coisa que nós venhamos a falar para alguém, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para a nossa vida. E ver se a nossa vida corresponde com aquilo que nós estamos pregando. Se é verdade. Se é coerente. Se é digno. Se é digno. Lá em Mateus capítulo 7, no capítulo 6, melhor dizendo, Jesus vai ensinar as pessoas a orarem. Mas antes de ensinar as pessoas a orarem, ele diz assim, não sejam como os hipócritas. O hipócrita não é que há duas caras, não. O hipócrita é aquele que está abaixo da linha da confiança.
debaixo ou abaixo da linha da credibilidade. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, um exemplo prático, fácil para os irmãos aí, quando é que vai mudar a nossa classe política? Todo mundo fala a mesma coisa, todos têm o mesmo discurso e todos agem da mesma maneira. Ano que vem é eleição, não é? Vamos falar a mesma coisa, pela saúde, pela educação, pelo transporte, pela segurança. E aí quando tem autoridade, poder para fazer isso, não fazem nada, muito pelo contrário. Sabe o que é pior? Pior é que às vezes nós votamos nas mesmas pessoas. E sabe o que é pior ainda? Que um mês depois a gente nem lembra mais em quem votou. Mas me admira aquela cara lavada. Na semana passada, Renan Calheiros foi presidente da República. Renan Calheiros. Dilma estava viajando, Michel Temer estava viajando, e aí assumiu o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Mas essa é outra história. A questão é que às vezes agimos como eles agem, ou eles agem. Jesus não era assim. Jesus era digno de toda confiança. Aliás, até hoje, Jesus é digno de toda confiança. Por isso podemos ter uma fé inabalável nele. Você tem surpreendido a Deus? Tem surpreendido a Jesus? Se você não tem surpreendido de fé, de maneira surpreendente, não tem causado impacto com a sua fé diante de Jesus, falta alguma coisa. Não dá para ter fé morna, irmãos. Jesus vai dizer o seguinte: antes você fosse frio, antes você fosse quente, mas não seja morno. Aquele homem tinha uma fé quente. Você tem surpreendido a Deus, a Jesus? De maneira positiva, claro, essa é a pergunta. Uma fé incrível. A nossa oração é que nós possamos surpreender a Deus assim. Sempre se dedicando mais, tendo mais vontade, tendo mais fé, tendo mais coragem, tendo mais ousadia e tendo mais vontade de se encontrar com o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.